Nós vamos dar continuidade, então, à aula de crescimento, estudo de crescimento e composição corporal animal. E, basicamente, o nosso tema começou nesse slide, na aula passada. E aí, nós vamos avançar aqui para dar continuidade. Então, olhando para estes dois gráficos, basicamente o que a gente tem é o seguinte. Este primeiro, chamado de curva sigmoidal, ele representa o modelo de crescimento animal que se dá na fase pós-natal. E durante a fase de crescimento embrionária, a gente tem um modelo de crescimento exponencial ou modelo logarítmico. Aqui neste gráfico a gente tem as diferentes curvas representadas por modelos de nutrição diferentes, né? Mas todos eles consideram, então, uma curva logarítmica na fase embrionária. Como no nosso caso, o que interessa é o modelo de crescimento pós-natal para predição da composição corporal ou da carcaça, então nós vamos trabalhar exclusivamente com o modelo sigmoidal, né? E através desse modelo a gente vai ver que a gente usa um modelo chamado alométrico, onde a gente tira o log dos eixos para linearizar essa função e poder fazer as estimativas da composição corporal. Nesse sentido, eu preparei um material escrito, está aqui, onde nós vamos começar a tratar então do cálculo da composição corporal. Então, voltando aqui nos slides, a gente vai ver aqui, isso aqui tudo a gente viu aula passada. Então a gente vai ver que a demanda energética e o crescimento corporal tem uma relação direta e uma relação logarítmica, onde se usa o peso metabólico para isso a gente estuda mais em nutrição, né? E a composição corporal e a composição do ganho também segue uma relação direta, também através do log de suas medidas, né? Então nesse sentido, a gente pode estimar então a densidade energética do crescimento através de modelos ou de equações propostas por modelos diferentes. Esse aqui é um exemplo do modelo do AFRC, que é um modelo britânico, que surgiu depois do modelo ARC de 1980, onde ele usa o peso vivo como variável preditora da densidade energética, ou quantas megajoules você tem por quilo de ganho de peso vivo, ou megacaloria por quilo de ganho de peso vivo. E aqui um modelo mais simples, aqui a gente está usando um modelo um pouquinho mais sofisticado, mas o modelo mais simples é aplicado para ovinos também, tentando estimar essa densidade energética. O que nós vamos ver é que com o procedimento de cálculo que a gente vai fazer nessa aula, a gente consegue chegar na densidade energética corporal e fazendo esse cálculo para pesos subsequentes, a gente consegue estimar, então, quanto de energia a gente vai ter no ganho de peso dos animais. Só que essa é uma abordagem mais nutricional do que uma abordagem da qualidade da matéria-prima. Do ponto de vista da qualidade da matéria-prima, o que nos interessa é saber qual é o teor de proteína e gordura de um determinado organismo, de um corpo, né, no momento de abate, e se isso está ou não ajustado ao desejado, né, para conferir as características de maciez, suculência, as características organolépticas aí da carne, né? Então, nesse sentido, a gente vai estudar então o crescimento pós-natal, chamado de modelo alométrico, que nada mais é do que uma regressão linear, aonde, por se tratar de uma relação de uma curva sigmoidal, a gente tira o log da composição corporal e tira o log do peso referencial de abate. Cabe lembrar aqui que o peso que nós vamos usar não é o peso vivo, ou peso do animal vivo, porque nem tudo que está no animal vivo é tecido animal, então nós vamos usar o peso de corpo vazio, que é o peso dos tecidos corporais animais descontados o conteúdo digestivo, a urina e a bile da vesícula biliar. Então a gente tem alguns procedimentos que a gente pode usar para calcular o peso de corpo vazio. E aí
O primeiro deles, que eu vou mostrar para vocês, é do ARC, de 1980. É um modelo mais antigo, mas essa referência bibliográfica aqui, ela é talvez uma das principais referências bibliográficas ao estudo de necessidades e de nutricionais de animais, né? Dos ruminantes principalmente. Então, a gente tem lá que o log da composição corporal, isso aqui poderia ser o log da quantidade de proteína corporal, o log da quantidade de gordura corporal, vai ser igual a uma constante que vai somar a um coeficiente de regressão que multiplica o log do peso de corpo vazio. Então vamos passar para a estimativa de como fazer a estimativa do peso de corpo vazio. Neste caso, a função ela é bem simples, é o peso vivo, ele é igual a 1,09 que multiplica, a parênteses, o peso de corpo vazio mais uma constante. Essa constante chamada de A, ela depende da espécie e depende do tipo de dieta que esse animal recebe. Inicialmente, esses valores foram determinados para ruminantes. Então eu vou mostrar aqui para vocês que bovinos em regime de pastagem, quando não há restrição da oferta de capim, quer dizer, o animal consegue comer em quantidade suficiente, ele vai ter uma constante A de 25. Se a condição desses bovinos, eles recebem ração além da dieta volumosa, isso aumenta o fluxo digestivo, que a gente chama de taxa de passagem, o conteúdo, o enchimento ruminal e o enchimento digestivo tende a reduzir, e essa constante A ela vai para 14. E agora, animais que estão em dietas eminentemente concentradas, que é o caso dos confinamentos, na maioria dos confinamentos, nos Estados Unidos a gente chama de feedlot, né, os animais que estão sendo alimentados em confinamento, com alta proporção de grãos, isso vai para 4, né, essa constante. Já ovinos, normalmente os ovinos são terminados ou engordados em regime de confinamento, e aí a gente teria uma constante A de 0,83 para eles. Então, fazendo um exercício algébrico, para a gente poder isolar o peso de corpo vazio, a gente então faz esse procedimento matemático aqui e fica com o peso de corpo vazio é igual ao peso vivo, que subtrai a parênteses 1,09 vezes a constante A, e tudo isso dividido por 1,09. Né? Novamente, a constante A ela é função da quantidade de conteúdo digestivo do animal. Então, segundo a ARC, a tabelinha que ele traz no livro, ele expressa isso a partir de um enchimento digestivo inicial, que é medido em gramas por quilo, gramas de conteúdo por quilo de peso de corpo vazio. Então vai de 150, 300, 450 gramas por quilo de peso de corpo vazio. Em função desse nível de enchimento, a gente tem lá então as constantes A determinadas para ovinos, para bovinos, assim por diante. Bom, dando sequência a isso, é importante dizer que o National Research Council, de 1996, que é o modelo de nutrição de ruminantes para bovinos de corte, ele preconizou o cálculo do peso de corpo vazio como sendo 96% do peso vivo. Essa é uma constante média que se aplica a animais que estão submetidos a uma dieta eminentemente concentrada nos feedlot americanos, né? Poderia ser até nos confinamentos brasileiros. Mas que quando a gente faz esse cálculo usando o ARC para situações de pastagem exclusiva, aí a gente tem um coeficiente menor aqui, né? Nós já vamos ver isso aqui. E assim, para aqueles que se interessam a saber sobre monogasto, vamos falar um pouquinho de suínos aqui. O peso de corpo vazio de suínos, em termos médios, né, onde o suíno tem acesso à vontade, ad libitum, que a gente fala, a dieta, né, não tem restrição alimentar, então é de 0,97% do peso vivo do suíno, equivaleria ao peso de corpo vazio dele. Tá?
Nessa aula a gente vai tratar apenas de apresentar modelos ou os modelos alométricos para a composição de bovinos e ovinos. Bom, então vamos fazer aqui um exercício, a estimativa da composição corporal de bovinos, e para isso eu tenho que definir algumas condições. A primeira, a espécie já está colocada, que são bovinos, né? Eu poderia dizer se é um bovino taurino ou se é um bovino zebu. Naturalmente há diferença entre esses tipos de bovinos, né? Essas espécies, esses gêneros, né? O gênero é Bos, mas a espécie muda, né? Então Bos taurus, que seriam os taurinos, e o Bos índicos, que seriam os zebuínos. Mas aí vamos falar do Nelore, né? Vamos falar do sexo, vamos falar do macho inteiro. Inteiros são os animais que não são castrados. Então, quando a gente fala um macho inteiro, um bovino macho inteiro é o touro, né, que tem testículo. Quando esse touro é castrado, então a gente começa a chamar ele de boi. Então, quando se fala boi gordo, na verdade você está se referindo a um animal castrado gordo. Quando você fala touro, seria no animal inteiro, né? Mas aqui na região norte e nordeste é muito comum o abate de machos inteiros, o que a gente não observa muito menos na região sudeste. Lá os animais são castrados, então lá se fala boi gordo, né? E aqui a gente fala boi gordo, mas na verdade são animais inteiros que estão indo para abate. Bom, isso é uma curiosidade, né? Então vamos adotar um peso vivo de referência de 450 quilos, e um sistema de produção em pastagem de boa qualidade, onde há bastante oferta de capim, onde não haja restrição da quantidade de capim consumido, o animal consiga ingerir sua quantidade suficiente, né? Então, substituindo aqui na equação, 450 igual a 1,09 vezes. Aí a gente tem o peso de corpo vazio vezes a constante A, que neste caso, por ser bovinos inteiros em condição de pastagem, a gente vai usar 25 quilos. Então, 1,09 vezes 25 dá menos 27,25, já passando para o lado esquerdo da equação. E resolvendo aqui, o peso de corpo vazio, então, vai dar 387,84 quilos de peso de corpo vazio, o que equivale a 86,18% do peso vivo. Então, aqui eu chamo a atenção que o coeficiente que multiplica o peso vivo aqui, ele é menor do que o coeficiente lá do NRC, exatamente porque o modelo nutricional de produção aqui é pastagem e aqui serve para animais em confinamento, né? Então aqui o conteúdo digestivo ocupa muito menos espaço do que o conteúdo digestivo nessa situação aqui, ok? Então, bovinos em pastagem apresentam muito mais conteúdo digestivo do que dietas concentradas, geralmente utilizadas em confinamento, né? Cabe ressaltar aqui que confinamento é alimentar um animal preso. Não significa necessariamente que seja dar concentrado aos animais. Normalmente, quem vai alimentar os animais de forma confinada espera um ganho alto por conta dos custos de produção que tem e acaba utilizando dietas com alta proporção de concentrado. Mas há situações onde você pode confinar animais por uma restrição de pastagem, por exemplo, e trabalhar com uma oferta de alimentação volumosa, né? Mas isso aí é uma particularidade que a gente pode discutir num outro momento. Bom, então a gente passa a observar então que existe uma proporção da constituição corporal, quer dizer, o organismo animal basicamente ele é constituído de proteína, gordura, matéria mineral e água, né, basicamente. Então a gente vai usar um modelo alométrico ou uma regressão linear para estimar o conteúdo de proteína e gordura corporal desses ruminantes, né? Então, em média, a gente pode dizer que o animal ele varia o seu teor de proteína corporal em torno de 16%. No decorrer do crescimento animal e da terminação, esse número varia, mas ele varia pouco, né? Já o teor de gordura corporal ele é mais variável e ele é inversamente proporcional ao teor de água, certo?
Então, quanto mais gordura corporal a gente tem, ou o animal tem, menos água ele tem no corpo. Então, o animal que apresenta mais gordura no organismo, ele é menos denso e, portanto, é mais fácil a flutuação dentro d'água. Então, você observa que pessoas com sobrepeso, dentro da piscina, elas têm maior facilidade de boiar do que pessoas magras, né? Isso se dá porque a constituição corporal ela é menos densa na situação onde há mais gordura. A proporção de minerais, basicamente representada por ossos e dentes, né, seria 4% do peso vivo, isso é mais ou menos constante. Logicamente, com um animal muito jovem, essa proporção pode aumentar um pouquinho, mas aqui, para efeitos práticos, a gente vai trabalhar com 4% na sua composição. Então vamos lá fazer o exercício. Eu resolvi fazer isso de forma manual, porque de forma digitada ficaria um pouco mais cansativo e difícil a observação do cálculo. Então aqui eu traduzi o modelo alométrico para bovinos, né? Então a gente tem o log da quantidade de proteína corporal, que eu representei por PB, é igual a constante A mais o coeficiente de regressão B, que multiplica o log do peso de corpo vazio. Da mesma forma, o log da composição de gordura corporal, da quantidade de gordura corporal, ela é igual a uma constante A mais um coeficiente de regressão que multiplica o log do peso de corpo vazio. Para a gente exemplificar de onde veio essas constantes, aí eu vou mostrar para vocês aqui esta tabela. Essa tabela aqui ela foi retirada do RC de 1980 e ela é a tabela para ovinos, né? O ARC ele traz a tabela para bovinos e ovinos. Ali eu estava mostrando a equação para bovinos. Aqui eu estou mostrando a tabela para ovinos, mas nós vamos trabalhar com as duas modalidades, né? Com as duas espécies. Então veja bem, na regressão matemática foi feito um ajuste para estimar o conteúdo de proteína e um ajuste para estimar o conteúdo de gordura corporal de forma diferenciada, logicamente porque são tecidos corporais muito distintos aí. E dentro da estimativa da proteína corporal, se vocês observarem, a gente vai ter aqui todos os dados, então as regressões lineares que foram efetuadas com todos os dados, seu limite superior e inferior, né, e com todas as raças para machos e fêmeas. Reparem que machos e machos castrados, eles não diferiram, então não foi significativo ou necessário dividir uma estimativa para machos e depois para machos castrados quando se estima a proteína corporal. Mas entre machos e fêmeas foram feitos dois ajustes matemáticos diferentes, né? Agora, no caso da estimativa da proporção de gordura, aí a gente tem aqui todos os dados, né, o limite superior e inferior, que seria um ajuste médio para todos os dados, e a gente tem um ajuste para animais machos, para animais machos castrados e para fêmeas, né? Estes animais aqui são todas as raças ovinas, são raças lanadas, né, que tem lã, são animais de corte, mas não os animais da raça merino australiano, que aí foram considerados aqui de forma separada, né? A raça merino australiana, como curiosidade, é uma raça ovina desenvolvida e a melhor qualidade de lã do mundo, né? Ela é muito explorada na Austrália, muito explorada na própria Inglaterra, né? Para a qualidade de lã, e existe uma composição corporal específica que foi estimada aqui nesse modelo. Então a mesma tabela, uma tabela semelhante a essa, é apresentada para bovinos, e aí lá no nosso PDF manuscrito eu apresento para vocês já substituindo os valores, né? Então vamos calcular aqui a proteína corporal dos bovinos. Então a gente tem o log da composição ou da quantidade de proteína corporal é igual
a menos 0,5037 mais 0,8893 vezes o log do peso de corpo vazio, que já havíamos calculado como 387,84 kg. Continuando o cálculo, o log da quantidade de proteína corporal vai ser igual ao 0,5037 mais a constante de regressão, que multiplica o log do peso de corpo vazio, que dá 2,5886. Fazendo este cálculo, primeiro a gente tem 2,3020, que subtraindo pela constante A, ou pelo coeficiente, né, pelo intercepto A, a gente vai ter um log da quantidade de proteína corporal igual a 1,7983. Agora, para saber exatamente qual é a quantidade de proteína corporal desse animal, a gente pega 10 elevado a 1,7983, isso dá 62,85 kg, certo? Então, se a gente fizer a regra de 3, 387,84 está para 100%, assim como 62,85 está para X, a gente cai em 16,2% de proteína na composição corporal deste bovino com 450 kg de peso vivo. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo para a gordura corporal. Então a gente tem lá o log da quantidade de gordura corporal é igual a menos 2,657 mais 1,788 vezes o log do peso de corpo vazio. Novamente a gente substitui aqui o peso de corpo vazio no log, calcula o log e multiplica pelo coeficiente de regressão. Este resultado é subtraído do intercepto e a gente tem então o log da gordura como 1,9715. Então a quantidade de gordura corporal é 10 elevado a 1,9715, que dá 93,65 quilos de gordura corporal. Fazendo a regra de 3, a gente tem 24,14% da composição corporal como gordura. Então, em resumo, a gente teria a composição corporal desse bovino como a proteína sendo 16,2%, a gordura sendo 24,14%, os minerais 4% e a água sai por diferença, né? Então, quanto menos gordura, mais água, e quanto mais gordura, menos água. Então, a gente tem 44,6% de água na composição corporal. Isso dá o 100%. E agora, vamos calcular a densidade energética corporal, ou seja, quanto de energia bruta a gente tem por quilo de peso de corpo vazio, né? Então, a gente pega a quantidade de proteína, que é 16,2%, ou seja, em 1 kg de peso de corpo vazio eu tenho 162 gramas ou 0,162 kg. Multiplico isso pela densidade energética da proteína, 5,64 megacalorias por quilo. Isso me dá 0,91368 megacal. A quantidade de gordura corporal, que é 24,14, 1 kg de peso de corpo vazio tem 0,2414 quilos de gordura, que multiplicado pela densidade energética da gordura, 9,25 megacal por quilo, eu vou ter 2,23295 megacal. Somando isso, eu tenho 3,146 megacalorias por quilo de peso de corpo vazio, ou 3.146 quilocalorias por quilo de peso de corpo vazio. Então reparem aqui que esta aqui é uma fotografia, quer dizer, o animal com 450 quilos tem uma composição corporal com esta densidade energética. Se a gente fizer este cálculo para outros pesos, então a gente sai lá dos 100 quilos, vai para 150, 200, 250, 300, até chegar em 450. A gente vai ter um gráfico onde a gente pode plotar lá a evolução do peso e a evolução da densidade energética. Então, fazer uma estimativa da densidade energética corporal em função do peso, né? E basicamente a gente pode estudar também, isso fica para um outro momento, como é que a gente chegaria na composição corporal do ganho de peso, e quanto de energia
e proteína estariam sendo incorporados no ganho de peso dentro de um intervalo de variação. Por exemplo, de 200 kg até 300 kg, ou de 300 kg a 450 kg, assim por diante. Então aqui está claro como é que foi feito esse cálculo, né? Então agora eu vou transcrever para vocês aqui as equações alométricas da composição corporal de ovinos. Então reparem aqui, o log da quantidade de proteína corporal de um ovino, macho, inteiro, né? Então a gente tem a constante A e o coeficiente de regressão. Eu vou voltar lá na tabelinha. Então vamos pegar aqui animais machos, a constante A, que dá menos 2,239, e a coeficiente de regressão, que dá 1,987. Então se você vier aqui no nosso escrito, a gente vai ter lá, isso aqui é para a gordura, né, que eu acabei de ler, e para a proteína, vou fechar isso aqui, e para a proteína, então, nós vamos ter aqui, aqui 0,6451 e 0,8955 para machos, né? Então a gente está seguindo exatamente essa linha de machos inteiros para proteína e essa linha aqui de machos inteiros para gordura corporal. Aqui os minerais aproximadamente 4% também e a água sai por diferença. Então o procedimento algébrico e o procedimento de cálculo é exatamente o mesmo, né? E aí eu vou propor para vocês uma atividade, um exercício de fixação que vale muito a pena fazer, né? Que é o seguinte: primeiro vocês vão trabalhar ou em Excel ou em OpenOffice, Calc, né, em planilha eletrônica, para montar uma planilha de cálculo que faça o que calcule a composição corporal de bovinos e de ovinos. Então você vai montar dois modelos, um modelo para bovinos e um modelo para ovinos. Uma vez montado esse modelo, quer dizer, todo esse procedimento de cálculo que a gente viu, estando programado lá no Excel, então você vai variar apenas o peso vivo do animal e a planilha vai te dar o resultado da composição corporal e da densidade energética, ok? Então, uma vez concluída essa fase de programação da planilha eletrônica, você vai investigar a seguinte situação. Imagine que um bovino com 18 arrobas de carcaça é o peso referência para abate dos animais nos frigoríficos brasileiros. Então, em média, animais com 18 arrobas de carcaça, eles já apresentam uma proporção de gordura satisfatória e com gordura subcutânea e que permite, então, que você tenha as características de organolépticas aceitáveis e características industriais para proteção da carne contra o frio e assim por diante. Então, calculando a composição corporal de um bovino com 18 arrobas de carcaça, vocês vão chegar em um resultado. Eu quero que vocês procurem qual é o peso vivo que um ovino deveria ser abatido para que a composição corporal dele fosse o mais semelhante possível à do bovino, com 18 arrobas. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, vou voltar aqui no gráfico, é o seguinte: imagine que você tenha o peso de abate do bovino nessa linha aqui de cima. Ele é mais próximo ao peso adulto. E o peso de abate dos ovinos, geralmente aqui no Brasil, pelo menos, ele é mais baixo. A gente faz abate de 38 a 45 quilos, né? A média aí é 40 quilos, 38 quilos. Então os animais abatidos nessa fase, os ovinos, eles são muito jovens ainda. Eles estão abaixo da metade do peso adulto deles, né? Então a constituição corporal deles aqui, ela é menos, tem um teor de gordura menor, é uma carne que é dita mais saudável, né? Mas isso em função da idade de abate. Os bovinos já são abatidos mais na frente dessa curva sigmoidal. Então o que eu quero que vocês investiguem nesse exercício é exatamente isso. Fazendo um abate nesse momento aqui, um bovino com 18 arrobas, qual seria o peso do ovino para que a composição corporal e a densidade energética dele se igualasse a essa constituição dos bovinos.
Então, uma vez programado isso em planilha Excel ou OpenOffice, fica fácil você estimar isso, né? Só para exemplificar qual é o tipo de trabalho em Excel que eu estou me referindo, então aqui é o seguinte, essa aqui é a planilha que eu montei, né? Deixa eu fazer colocar aqui. Então eu coloquei uma aba como simulador, onde eu coloco o peso de entrada, onde eu me referi a arrobas, porque essa é a referência, arrobas de carcaça de abate para bovinos, e ovinos eu coloquei lá o peso vivo, né? Então, esses dados digitados aqui, eles vão alimentar esse modelo matemático que está aqui na planilha de trás, onde a partir dessas arrobas iniciais eu estimo o peso vivo, e a partir do peso vivo eu vou estimar o peso de corpo vazio. A mesma coisa, a partir do peso vivo dos ovinos lá, eu estimo o peso de corpo vazio, e isso entra em modelos, nos modelos alométricos que eu descrevi para vocês, até a gente chegar na composição final. E esses valores aqui, eles retornam para cá nessa tabelinha, onde eu consigo ver, então, qual é a composição em porcentagem de proteína corporal, gordura corporal, água, minerais e a densidade energética corporal. Então, variando aqui, por exemplo, se eu variar aqui para 35 kg no ovino, a gente vê que isso já variou automaticamente, a gente tem uma composição corporal menos densa, né? Aqui está em quilocal por quilo de peso de corpo vazio do que a de bovinos. Se eu subir bovinos aqui para 16 aqui, eu vou ver que eu aumento a densidade energética corporal, porque aumenta o teor de gordura corporal. Então, basicamente, é este o exercício que eu estou propondo aqui no final dessa nossa aula. E eu vou abrir um link no Moodle para que vocês enviem, então, a planilha de vocês, para que eu possa corrigir. Então, desejo a todos um bom estudo, tenham uma boa semana, até a semana que vem. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar perguntas pelo WhatsApp.